Olá, galerinha! Tudo certinho com vocês? Sejam bem-vindos à aula número 94 de Língua Portuguesa da segunda série. E que bom que você está aí, porque a gente tem muito que aprender hoje. Estou aqui com meu colega Cadu, que veio me ajudar, né, para conversar com vocês. E a gente tem algumas atividades muito legais e muita coisa para aprender. Agora, se prepara, pega o teu caderno, pega a caneta e já vamos começar a estudar. Só que eu tenho um recadinho importante. Se você tem acesso ao Classroom, não esquece de ir lá e de fazer os 2 exercícios que eu deixei para você no final da aula. Agora, você não tem acesso? Também não tem problema, né? Faz atividade no caderno e leva lá para o teu professor e consegue ali a presença e quem sabe até uma notinha pela aula de hoje. Tá bom? Então, vamos ver o que a gente vai aprender? Vamos lá? Olha só, pessoal, os objetivos da nossa aula. Nós vamos ler texto dissertativo argumentativo compreensivamente. Vocês se lembram que a gente já começou, né, na aula anterior, trabalhar com texto dissertativo argumentativo? Pois é, a gente vai trabalhar 3 aulas com esse assunto, tá? Essa é a nossa segunda aula sobre texto dissertativo argumentativo. A gente tem muito que aprender sobre isso. Aqueles alunos que sempre estão me chamando, dizendo, professora, como que eu faço para escrever redação do Enem e tal? É o momento da gente aprender, tá bom? O que mais? Vamos identificar a tese de um texto. Vamos estabelecer relação entre a tese e os argumentos oferecidos para sustentá-la. Vamos localizar as informações explícitas em um texto. Vamos inferir o sentido de uma palavra ou expressão. Vamos inferir uma informação implícita em um texto e estabelecer relações lógico-discursivas presentes no texto, marcadas por conjunções. Então, a gente tem muito trabalho para fazer e por isso a gente já vai primeiro nos lembrando do que nós vimos na aula anterior, ok? Olha lá. Na aula anterior, a gente falou sobre o texto dissertativo argumentativo. Eu disse para vocês que é o texto do Enem, tá? É o gênero textual pedido no Enem. Isso é muito importante você lembrar, tá? O que esse texto ele faz? Ele apresenta um raciocínio, né? A defesa de um ponto de vista, o questionamento de uma determinada realidade. É muito importante que você esteja ligado nisso, tá? O autor utiliza argumentos, fatos, dados que vão servir para ajudar a justificar as ideias que ele quer desenvolver, tá bom? E lembram que eu, na outra aula, né, na aula anterior, eu falei para vocês um pouquinho sobre uma redação nota 1000. E hoje a gente vai trabalhar de novo com redações nota 1000. Várias, trechos delas. Vamos analisar as redações que alcançaram, os candidatos que alcançaram nota 1000 no Enem. Por que eles conseguiram essa nota? Vamos lá? Vamos ver? Então, para iniciar, a gente pegou um trechinho do texto do Lucas Felpe, que ele tirou nota 1000, tá? No Enem de 2018, tá? O que a gente pode fazer para introduzir o texto dissertativo argumentativo? Tá? Não é raro os alunos dizerem para mim, professora, como que eu faço para introduzir o texto? Professora, como que eu começo? Eu não sei como começar o texto. Então, vamos trabalhar com esse começo do texto. Como que a gente começa? Existem várias maneiras, tá? Então, por exemplo, você pode iniciar o texto fazendo uma alusão a livros, a filmes, a documentário, a poema, a letra de música, tá? Então, você pode usar essa técnica aí, que foi justamente a que o Lucas Felpe usou. Olha só. No livro 1984, de George Orwell, é retratado um futuro distópico em que um Estado totalitário controla e manipula toda forma de registro histórico e contemporâneo, a fim de moldar a opinião pública a favor dos governantes. Repare aqui na introdução, né? Ele falando de um livro, né? Isso é muito interessante, a alusão a livros, a filmes, a documentário. Uma outra maneira de você fazer também a introdução foi a usada pelo Matheus Rossi, que a gente já até leu um trechinho, né, na aula passada, nós lemos um trechinho, na redação inteira dele, mas ele usa uma citação. Essa citação pode ser direta. O que é direta? Quando você fala exatamente o que a pessoa disse. Ou seja, você se lembrou na aula de sociologia aquela fala perfeita, você sabe exatamente o que a pessoa falou,
você coloca entre aspas e coloca a fala da pessoa ali. Mas você não lembra, você lembra o que ele falou, a ideia, mas não sabe como vai escrever com as tuas palavras? É uma citação indireta. Vamos ver como é que é isso? Olha aqui. Segundo o pensamento de Claude Lévi-Strauss, a interpretação adequada do coletivo ocorre por meio do entendimento das forças que estruturam a sociedade, como os eventos históricos e as relações sociais. Vocês percebem que interessante aqui? Ele falou o que o outro disse à maneira dele. A maneira dele, ok? Uma outra maneira da gente introduzir o texto, e essa aqui também é muito legal, tá? É a comparação. Existem muitas coisas que a gente pode comparar, mas o Marcos Vinícius de Oliveira, do Enem de 2017, tá? Ele fez uma comparação bem interessante, olha só isso. No Brasil, o início do processo de educação de surdos remonta ao segundo reinado. No entanto, esse ato não se configurou como inclusivo, já que se caracterizou pelo estabelecimento de um apartheid educacional. Ou seja, uma escola exclusiva para tal público, segregando dos que seriam considerados normais pela população. Então, ele compara o quê? Compara o Brasil lá no processo, no início do processo de educação de surdos, lá no que ele chamou de segundo reinado, para o que acontece hoje, como é que as coisas acontecem hoje. Então, existe aqui uma comparação, tá? É uma maneira também de você fazer o texto dissertativo argumentativo. Uma outra maneira, que também fica muito boa, que foi usada pela Marcela Souza Araújo no Enem de 2016, que é uma oposição. Como que faz isso, professora? Vamos lá. No limiar do século XXI, a intolerância religiosa é um dos principais problemas que o Brasil foi convidado a administrar, combater e resolver. Por um lado, o país é laico e defende a liberdade ao culto e à crença religiosa. Por outro, as minorias que se distanciam do convencional se afundam em abismos cada vez mais profundos, cavados diariamente por opressores intolerantes. Perceberam ali a oposição? Por um lado, acontece assim, é laico, tararara. Por outro, tem um monte de gente intolerante. Repararam como ele trabalha com essa oposição de ideias? Né? Ela trabalha, que foi a Marcela Souza de Araújo no Enem 2016, que falava exatamente sobre intolerância religiosa, né? Nossa, umas introduções muito maravilhosas aí, né? E agora eu tenho um quiz para você. Vamos lá? Leia a introdução da redação da Isadora Peter Furtado, do Enem de 2015. A persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira é um problema muito presente. Isso deve ser enfrentado, uma vez que, diariamente, mulheres são vítimas desta questão. Como a candidata escolheu introduzir essa redação? Fala aí para mim. Letra A, com uma declaração. Letra B, com uma comparação. Letra C, com uma oposição. Ou letra D, com uma citação direta ou indireta. Eu vou dar um tempinho para você responde essa para mim e a gente já volta, tá bom?
Então, pessoal, como é que você respondeu aí? Essa estava fácil, né? Bem fácil mesmo. Ela faz simplesmente uma declaração. Ela declara: a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira é um problema muito presente. É uma declaração, entendeu? Verdade absoluta. Ela coloca isso como verdade absoluta. Também é muito forte, uma maneira muito boa de introduzir uma redação. Agora, nesse exercício 1 aqui que eu coloquei para vocês, eu quero que você leia a introdução da redação do Daniel Gomes. Ele fez ano passado, em 2019. Olha só, também recebeu nota 1000. Olha só. O filme Cine Hollywood narra a chegada da primeira sala de cinema na cidade de Crato, interior do Ceará. Na obra, os moradores do até então vilarejo nordestino têm suas vidas modificadas pela modernidade que naquele contexto se traduzia na exibição de obras cinematográficas. Agora, como esse candidato escolheu iniciar a sua redação? Qual foi a técnica usada por ele? Você consegue ver para mim? Olha com bastante atenção, me responde e a gente já volta para comparar as nossas respostas.
Vamos ver então o que vocês responderam. O que você respondeu para mim? Como é que foi que o Daniel Gomes aqui, a técnica que ele usou para introduzir a redação dele? Vamos ver? Então, o candidato escolheu iniciar fazendo alusão a um filme nacional. Legal isso, né? Perceba que ele explica do que trata o filme logo depois de citá-lo. Ele não só cita o filme, mas ele explica, né, do que o filme trata para depois ele poder fazer essa relação com o assunto que era justamente a democratização do cinema, né? No ano passado foi esse o tema da redação do Enem. Então, para você lembrar, então presta atenção, grava aí. Na introdução, apresente o tema e a tese que irá defender. Isso tem que ficar claro na tua introdução já, tá? Não vai enrolando, não. E evite referências do tipo, desde os primórdios, naqueles tempos, na antiguidade. Só use atualmente se realmente for atualmente, mudando, né, que antigamente não era assim, só é assim agora, senão não use, tá? Toma muito cuidado. Nunca use eu acho que, eu penso que, na minha opinião. Nunca comece uma redação com a palavra bom. A gente começa a redação bom, não comece a redação com essa palavra, tá bom? Então, aqui algumas dicas muito importantes para você introduzir a tua redação. Vamos agora para o desenvolvimento? E para agora, você já fez a introdução, você já sabe escrever a introdução? Como é que a gente vai desenvolver esse texto aí? Bom, agora você tem que apresentar argumentos para defender a tese. Você não pode mudar de ideia no meio do caminho, concorda comigo? Você tem que continuar defendendo a mesma coisa que você já falou, senão o teu texto fica incoerente. Você vai formular argumentos consistentes, capazes de fazer o leitor concordar com as ideias apresentadas em seu texto. Então, nada de ficar enrolando, nada de... Não, pensa bem, vê aí direitinho, escolhe muito bem esses argumentos, tá? Você vai usar, para isso, 2 ou 3 parágrafos para argumentos, tá? E não esqueça dos elementos coesivos, tá? Cuidado com isso. Então, vamos pensar? 1 parágrafo para a introdução, 2 ou 3 parágrafos para o desenvolvimento, ok? Vamos lá, então? Como é que alguns dos nossos amigos lá, Redação Nota 1000, fizeram esse desenvolvimento? Vamos ver? Alguns trechinhos, vou pegar de novo do Lucas Felp, lá do Enem de 2018. Olha o que ele disse. De acordo com o filósofo Zygmunt Bauman, quem lembra da aula que a gente teve junto com a professora de Sociologia vai lembrar do Bauman, né? Vive-se atualmente um período de liberdade ilusória, já que o mundo globalizado não só possibilitou novas formas de interação com o conhecimento, mas também abriu portas para manipulação e alienação semelhantes vistas em 1984. Assim, os usuários são inconscientemente analisados pelos sistemas e lhes é apresentado apenas o mais atrativo para o consumo pessoal. A gente tem aqui um argumento de autoridade. Por quê? Porque ele pega o filósofo Bauman. Então, lembra da tua aula de sociologia, de filosofia, de química, de biologia, de matemática e usa esses conhecimentos na tua redação do vestibular, na tua redação do Enem, que vai dar certo. Escuta lá. Perceba algumas palavrinhas que eu coloquei em negrito para você entender. São os conectivos. De acordo com o filósofo, né? Já que o mundo globalizado, mas também abriu portas, né? Assim, repare, elas fazem a ligação do texto, né? Esse texto ele fica todo ligado pelos conectivos, são os conectores ali, né? Estão ligando as ideias, tá bom? Olha um outro aqui, esse aqui já é um texto da Isabela Barros Castelo Branco, do Enem de 2017, tá? Olha o que ela vai falar aqui. Convém ressaltar, a princípio, que a má formação socioeducacional do brasileiro é um fator determinante para a permanência da precariedade da educação para deficientes auditivos no país. Uma vez que os governantes respondem aos anseios sociais e grande parte da população não exige uma educação inclusiva por não necessitar dela. Olha só, ela coloca um argumento de causa e consequência.
Qual é a causa de não ter uma boa educação para os surdos? Porque a sociedade não pede. A sociedade não precisa dela, então não pede. Então, por isso a gente não tem, ó, argumento de causa e consequência. Muito bom esse tipo de argumento, bom você usar ali no teu desenvolvimento, no desenvolvimento da tua redação do Enem, tá bom? Vamos lá para o próximo? Agora aqui a gente tem um argumento por evidência ou comprovação que foi feito pela Marcela Souza Araújo no Enem de 2016. Olha só o que ela falou. Paradoxalmente, ao Estado laico, muitos ainda confundem liberdade de expressão com crimes inafiançáveis. Segundo dados do Instituto de Pesquisa da USP, a cada mês são registrados pelo menos 10 denúncias de intolerância religiosa e destas 15% envolvem violência física, sendo as principais vítimas fiéis afro-brasileiros. Agora uma pergunta para você, e eu quero que você preste atenção nisso, eu quero até falar uma coisa bem importante para você, é o seguinte, você acha, por um acaso, que a Marcela Souza Araújo, você acha que ela trouxe esses dados de casa, que ela já sabia? Onde ela achou esses dados? 10 denúncias por mês, 15% envolve. Ela inventou? Não, queridos. Esses dados estão nos textos motivadores. Os textos motivadores, eles estão ali não só para te colocar dentro do tema, mas também para te dar boas informações. Isso vale a pena você olhar com bastante carinho na hora, tá bom? Usem isso para vocês, ok? Vamos lá, então. Um outro tipo é o argumento por comparação ou analogia. Aqui a gente tem a Isadora Peter Furtado no Enem de 2015. Olha o que ela fala. Conforme previsto pela Constituição brasileira, todos são iguais perante a lei, independente de cor, raça ou gênero, sendo a isonomia salarial, aquela que prevê mesmo salário para a mesma função, também garantidas por lei. No entanto, o que se observa em diversas partes do país é a gritante diferença entre os salários de homens e mulheres, principalmente se estas forem negras. Olha só, e esse é um argumento por comparação. Ela compara uma situação, ela pega a lei, fala o que a lei fala e ela compara com a situação atual, né? Então, um argumento de comparação, veja só como ela trabalhou muito bem essa ideia, Isadora Peter Furtado, tá bom? Tem um exercício aqui para você, tá? Esse exercício 2 aqui fala o seguinte, em primeiro plano, evidencia-se por parte do Estado a ausência de políticas públicas suficientemente efetivas para democratizar o acesso ao cinema no país. Essa lógica é comprovada pelo papel passivo que o Ministério da Cultura exerce na administração do país. O Daniel Gomes, né, que escreveu isso ali na redação Nota 1000 do ano passado, 2019, decidiu usar no texto um argumento de quê? De que tipo? Letra A, de autoridade. Letra B, de causa e consequência, ou letra C, de evidência? Eu vou dar um tempinho para você, você pensa aí com carinho e a gente já volta.
Valeu, pessoal, vocês conseguiram aí? Vamos ver o que você respondeu? Olha só, causa e consequência, né? Fica muito claro aqui, né? Ele coloca a ausência de políticas públicas, o que isso acaba causando, qual o problema que causa, né? Ele coloca isso muito claro aqui, certo? Tem mais um exercício para você, exercício 3 diz assim: outro sim é imperativo pontuar que a negligência de empresas do setor, como produtoras, distribuidoras de filmes e cinemas, também colabora para a dificuldade em democratizar o acesso ao cinema no Brasil. Perceba esse conectivo que ele usou ali no início, outro sim, né? Queria ver você falando outro sim com os teus colegas lá, mas você não fala, eu acho, né? Então, para iniciar o segundo parágrafo, que outro conectivo nós poderíamos substituir por outro sim, sem alterar o sentido aí desse parágrafo? Vamos ver? Eu dou um tempinho para você, você responde e a gente já volta, tá bom? Vamos lá, vamos ver o que você respondeu? Outro sim, esse conectivo aqui, mas qual outro a gente poderia usar? Poderia substituir pelas expressões da mesma forma, do mesmo modo, igualmente, né? Então, você pode usar outros conectivos que, quem sabe, você conheça melhor, né? Ou mesmo outro assim, que agora você já sabe qual é o sentido que ele empresta aqui para essa frase, ok? Agora, vamos já para a conclusão, né? E para fazer a conclusão, às vezes o aluno chega para mim e fala: professora Carol, como que eu faço para concluir um texto? Eu não consigo, eu já fiz, já escrevi, tá, mas e agora? Para acabar, como que eu faço para acabar? Bom, o dissertativo, né, o texto dissertativo argumentativo, ele é fácil de concluir pelo seguinte: você tem que fazer uma proposta de intervenção, que fique muito claro isso para você, certo? Você tem que dar uma resolução para o problema. Então, elabore essa proposta de intervenção bem detalhada, ao máximo possível, tá?
com base nos argumentos que você já propôs ao longo do texto. Lembra de novo, não vai mudar de ideia, certo? Você tem que continuar na mesma linha, combinado? Você vai usar para essa conclusão um parágrafo. Então, vamos lembrar. Você usou um parágrafo para a introdução, 2 ou 3 parágrafos para o desenvolvimento e agora você usa um para a conclusão, tá bom? E assim, às vezes o aluno fala, nossa, professora, tinha que escrever uma redação de 30 linhas. Mesmo assim, vai dar certo. Cuida aí disso, faz, né? E não esqueça dos elementos coesivos de novo. Liga o teu texto, não deixa ele desligado, tá? Não deixa ele perdido ali. Vamos lá? Opa! Então, na proposta de intervenção, talvez você tenha que responder algumas questões para que ela fique detalhada. O que vai ser feito, quem vai fazer, como vai ser feito, para quem vai ser feito, quem vai garantir o funcionamento, o cumprimento disso, tá? O que você não deve escrever, tá? Tome cuidado. É preciso conscientizar as pessoas, né? Deve-se fazer uma campanha nas escolas. Coitado das escolas, né? O governo tem que criar uma lei. Outra, né? É preciso garantir que a lei seja cumprida. É tudo muito vago. Isso aqui não é específico. Você tem que pensar em algo que seja realmente específico, tá? Então, aqui a gente tem, né, quem, o que, como e para quem. Vamos pensar lá? Portanto, é mister que o Estado tome providências para amenizar o quadro atual. Para a conscientização da população brasileira a respeito do problema, urge que o Ministério de Educação e Cultura, o MEC, crie, por meio de verbas governamentais, campanhas publicitárias nas redes sociais que detalhem o funcionamento dos algoritmos inteligentes nessas ferramentas e advirtam os internautas do perigo da alienação, sugerindo ao interlocutor criar o hábito de buscar informações de fontes variadas e manter em mente o filtro a que ele é submetido. Reparem que o colorido representa ali a resposta àquelas perguntinhas, que é exatamente a intervenção, tá? Muito atento aí a isso aí, certo? Olha aqui um outro. Diante dos fatos supracitados, faz-se necessário que a escola, ó, quem? Promova a formação de cidadãos. Então, eu quero que vocês prestem muita atenção nisso. Cada vez você vai ter que pensar nisso. Tem as respostas para a intervenção? Se tem as respostas, tá certo. Tem um exercício aqui. O que é fundamental constar em cada tipo de argumento listado? Um argumento de autoridade? Um argumento de causa e consequência? Um argumento por evidência ou comprovação? Eu dou mais um tempinho, essa é a nossa última pergunta e você responde para mim.
Vamos ver a tua resposta? Então, o que é um argumento de autoridade? Quando você vai para um especialista e ele fala do assunto abordado, tá? O que é um argumento de evidência? Quando você usa os dados estatísticos, pesquisas comprovadas. E argumento de causa e consequência analisa os fatos, a causa e o que resulta delas. E agora, para a gente terminar mesmo, eu tenho um quiz, tá? Conforme a estrutura do texto dissertativo argumentativo, como ficaria melhor distribuído o texto em parágrafos, considerando as propostas do Enem? Como que é ali a questão dos parágrafos? Eu vou dar um tempinho para você, você responde essa para mim e a gente já volta. Vamos lá? Vamos ver o que você respondeu? Olha só, é isso mesmo, né? Introdução, 1 parágrafo, desenvolvimento, 2 parágrafos, no máximo 3, depende de quantos argumentos você tem. E por último, a conclusão com 1 parágrafo, e aqui tá o modelinho do Enem para você, tá bom? Vamos resumir? A gente estudou mais uma vez o texto dissertativo argumentativo, identificamos tese, estabelecemos relação entre tese e argumentos, localizamos as informações explícitas do texto, inferimos uma informação implícita também e estabelecemos as relações lógico-discursivas presentes no texto, marcadas por conjunções, tá? Eu espero que você tenha gostado. Um beijo para você e a gente se vê na próxima aula.